Bom, eu espero que esteja gravando. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a Demo por ter me convidado para fazer um vídeo no canal dele. É, eu sou Matheus e eu vou falar um pouco sobre filosofia aqui, principalmente uma filosofia voltada para o marxismo. E dessa vez eu vou falar sobre Baruch de Spinoza, ou Benedito de Spinoza, em português. E é realmente em português, porque primeiro de tudo vamos falar sobre quem foi Spinoza. Spinoza foi um filósofo do século XVII, meio que da escola que a gente chama de racionalismo. Ele foi holandês, mas também, mas a família dele era de origem sefardita portuguesa. E aí, e a vida dele é bem conturbada, porque logo no início da vida dele, ele foi, é, tipo, todas as obras dele foram recebidas de forma bem complicada. É, Seu primeiro livro foi o Princípios da Filosofia Cartesiana. E antes mesmo dele publicar esse livro, ele foi expulso da comunidade judaica onde ele mora, onde ele vivia na Holanda, por ser radical demais nas ideias dele. Principalmente numa época onde a filosofia cartesiana estava começando a surgir, como a gente conhece hoje. Ele trabalhou por diversas obras e meio que ele só publicou os livros dele quando ele, depois de ter morrido, por causa da recepção dele na Holanda da época. Depois de ser publicadas as obras dele, que ficou conhecido como Ópera Póstuma, é, ele meio que foi sendo lido, surgiram críticas a ele, principalmente pela comunidade escolástica, seja cristã, seja judaica da época, mas meio que surgiu também um certo grau de seguidores dele, principalmente influenciados por Leibniz, mesmo que Leibniz não seja espinosista, ele foi muito influenciado por Spinoza. Tanto é que ele leu a Ética antes mesmo dela ser publicada, porque ele leu em vida ainda, ele conheceu Spinoza. E aí, quando surge o Iluminismo e a Revolução Burguesa na França, alguns valores que eram cristãos, assim, vamos dizer assim, foram colocados de lado em favor de um Estado mais laico. E esse Estado laico e esses valores meio que entraram numa encruzilhada com Spinoza, porque mesmo que Spinoza fosse considerado ateu na sua época, depois ele foi considerado um cara crente demais, assim, vamos dizer assim. E aí, os filósofos da época do Iluminismo, principalmente do que a gente chama de idealismo alemão, eles de início tiveram um pé atrás. Kant, nessa encruzilhada entre o racionalismo e o empirismo, trouxe mais uma herança do Descartes do que do Spinoza. E ele não gostava tanto do Spinoza, assim. E Fichte, vamos dizer assim, o primeiro kantiano, odiava Spinoza, porque para ele era contra os valores republicanos. Um herdeiro de Fichte, que foi Schelling, ele já começou a pegar Spinoza na contramão assim do movimento do idealismo alemão. E Schelling foi importante para voltar a colocar Spinoza de volta no na filosofia, vamos dizer assim, porque ele inaugura o que ele vai chamar na filosofia dele, que é a Naturphilosophie, que é a filosofia da natureza. Ele inaugura um espinosismo da física, e esse espinosismo da física influencia um cara chamado Hegel. E o Hegel vai dizer que Spinoza foi um marco, assim, ele foi o primeiro grande filósofo, principalmente porque Spinoza começou a pensar o ser. E mas meio que Hegel vai de encontro ao que a muitas das coisas de Spinoza, principalmente porque Hegel via via a noção de negatividade como uma noção essencial para a filosofia dele, principalmente por causa da dialética. Só que Spinoza não tinha uma noção de negatividade bem estabelecida. A filosofia de Spinoza é concentrada em uma noção de afirmação à vida, vamos dizer assim.
E essa noção de afirmação seria o que um filósofo depois de Hegel, chamado Nietzsche, ia usar dele. Nietzsche meio que nunca leu Spinoza de fato. Ele leu um comentador de Spinoza, que foi o Kuno Fischer. E meio que ele escreve sobre essa leitura do Kuno Fischer falando: finalmente eu encontrei um antecessor meu. Então, para Nietzsche, a figura de Spinoza era idealizada, porque ele nunca leu Spinoza de fato, mas ele colocou o Spinoza como precursor dele, principalmente por causa da filosofia de Spinoza e alguns fatos. Spinoza nega o livre-arbítrio, nega uma teleologia, nega a moral, nega noções de humildade, que para Nietzsche era importante, e nega o conceito de mal. Meio que interessante pensar que Nietzsche comenta muito, seja positivamente, seja negativamente, de vários filósofos, mas o Spinoza é meio que aquele filósofo que ele tem o mais amor, mesmo que ele não tenha lido diretamente a Ética, nem os tratados do Spinoza sobre a política. Mas, enfim, depois de Nietzsche, vamos falar sobre Marx. A relação de Marx com Spinoza é meio que contrária da relação de Nietzsche com Spinoza. Por quê? Primeiro de tudo, os dois citam Spinoza várias vezes nos cadernos deles pessoais, só que, ao contrário de Nietzsche, Marx teve acesso direto às obras de Spinoza, ou seja, ele leu os tratados, ele leu a Ética e focou muito mais na parte política do que na parte prática. Não, ele focou mais na parte política do que na parte metafísica, vamos dizer assim. E aí, de certa forma, mesmo lendo mais, ele citou muito menos. Marx citou muito menos Spinoza em sua vida. Na verdade, só foi se descoberto a relação de Marx com Spinoza quando se descobriu os cadernos dele. Ele cita em obras publicadas Spinoza só na dissertação de doutorado dele sobre Demócrito e Epicuro, em algumas matérias do Rheinische Zeitung, né, do caderno da Renânia, e ele cita na Sagrada Família, onde na Sagrada Família ele critica Spinoza, mas ele critica através do... Ele critica primeiro o que é chamado de materialismo francês, e para criticar o materialismo francês, ele critica Spinoza meio como se sendo como sendo o cabeça do materialismo francês, mesmo que isso seja meio equivocado. Segundo ele, toda a tradição racionalista teria que ser combatida. Descartes, Malebranche, Leibniz e Spinoza. Só que meio que Spinoza ele foge desse clichê do racionalismo de diversas formas. Então, como fica a relação de Marx e Spinoza se Marx não citou direito e quando citou criticou? Na verdade, a relação do marxismo com Spinoza se dá com um autor francês chamado Louis Althusser. Louis Althusser, ao estudar o Capital, primeiro que ele separa a vida de Marx em 3 etapas e tenta fazer com que a figura de Hegel na vida de Marx, na filosofia de Marx, seja diminuída, seja apaziguada. Para ele, fazer sentido tirar Hegel da jogada. E para tirar Hegel da jogada, Althusser escolheu Spinoza como o cara que ia ficar no lugar. E aí... E também não só Althusser, mas... por exemplo, os filósofos que a gente chama de pós-estruturalistas também viram o lugar de Spinoza junto com Marx e junto com Nietzsche como alguém importante. Desses caras, por exemplo, é Deleuze. Deleuze ele vai trazer a intersecção de Marx e Spinoza exatamente por essa versão a Hegel. E ele vai trazer no que Deleuze vai chamar de literatura menor, filosofia menor. Que ele vai fazer meio como se fosse o lado B da história da filosofia, voltado para uma filosofia que seja afirmativa da vida. O que é bastante presente em Spinoza, é bastante presente em Nietzsche também. Então, meio que essa
a contextualização do porquê. E eu vou trazer três características de Spinoza segundo Deleuze. A primeira característica de Spinoza é que Spinoza é materialista. Isso é mais ou menos. Spinoza desenvolveu uma noção própria da matéria que ele chama de paralelismo. Na verdade, só existe uma coisa que seria Deus, ou a natureza, e existiriam vários modos que surgiriam de Deus. Dentre esses vários modos, infinitos modos, existem dois que são os que a gente percebe, que são o corpo e a mente. Na verdade, tudo é uma coisa só. O corpo e a mente são duas faces da mesma moeda. Então, Spinoza deixa em suspenso essa dicotomia entre matéria e mente. De certa forma, Spinoza abre novas possibilidades para o corpo quando ele fala da teoria dos afetos dele. A segunda característica de Spinoza é que ele era imoralista. Na verdade, isso é meio que ler a história da filosofia ao contrário, porque a gente está lendo Spinoza sob lentes nietzschianas, e não Nietzsche sob lentes spinozistas. Mas enfim, segundo Deleuze, ele é imoralista porque, ao invés de um bom e do mal, bom e o mal cristão moral, Spinoza substitui por um bem e um mal voltado aos afetos e ao corpo. Ou seja, é uma noção de bem e mal muito mais da verdade. E a terceira característica é que Spinoza era um ateísta. Spinoza, ele obviamente tinha a figura de Deus, mas a figura de Deus era mais ou menos segundo plano. Porque, na verdade, para ele o foco são os afetos, e os afetos felizes. Segundo Spinoza, o que baseia a realidade é o que ele chama de desejo. E do desejo surgem afetos. O ser humano, segundo a filosofia antes dele, segundo Descartes, segundo os filósofos medievais, ele era um ser por si só. Ele não era afetado pelo mundo. Só que Spinoza inaugura, vamos dizer assim, uma psicologia. Ele inaugura uma forma de pensar humano que passe por seus sentimentos e passe por suas emoções. E para isso, ele usa a filosofia dele para falar que o ser humano ele se alegra e se entristece por aquilo que o faz bem e o faz mal. Aquilo que persevera a sua vida. É mais ou menos aquilo que a gente pode traçar em Freud como sendo a pulsão de vida. Ou seja, a pessoa vive mais e se sente alegre por viver mais e fazer as coisas fazer coisas que a façam viver mais. E esse esforço por viver mais é o que ele vai chamar de conatos. Basicamente, mas tipo, tá, se Spinoza tem uma filosofia que Marx criticou, então vale mesmo a pena pensar numa intersecção entre Spinoza e Marx? De certa forma, sim. E para isso, a gente tem que pensar que Marx, ele, como eu falei antes, ele não criticou diretamente Spinoza, mas ele usou a crítica para Spinoza para criticar todo o movimento que seria o do materialismo francês. Na verdade, Marx, ele era muito mais ligado ao que a gente chama de materialismo inglês. E para isso, mas meio que o que se considera de positivo, o que Marx considerava positivo no materialismo inglês, poderia ser traçado diretamente ao que Spinoza, aos conceitos espinosistas. Tanto é que existe uma noção de resgate de um Marx espinosista, não pelo que Marx disse sobre Spinoza, mas sim sobre o que Marx pensou e a intersecção entre o que Marx pensou e o que Spinoza pensou. Para isso, existem três tópicos que são importantes no pensamento de Spinoza que podem ser pensados juntos com o pensamento marxista. O primeiro pensamento é: a matéria é causa sui. Causa sui é um termo em latim que significa causa de si mesma. Lembra de todo aquele negócio de Deus e dos modos? Deus é causa de si mesmo. Deus é, vamos dizer assim, em pensamentos aristotélicos, é o que move, mas é o que se move e o que move é tudo. E, de certa forma, a matéria seria isso, seria a percepção de Deus daquilo que se move. Isso volta para uma dialética da natureza meio marxista, porque Marx não trabalhou diretamente com a dialética da natureza, quem trabalhou foi o Engels.
Mas é interessante pensar também como inaugura, de certa forma, uma percepção materialista de Spinoza. Porque, obviamente, existe o paralelismo da mente e do corpo ser a mesma coisa, mas eles não se afetam diretamente. Mas existe um foco na matéria. A segunda tese é que a natureza humana é interna à natureza. Ou seja, o ser humano, ele não vive fora da natureza, ele é dentro da natureza. De tal forma que, como eu falei, né? Tudo que o ser humano percebe, ele percebe da natureza. Ele é afetado diretamente, sensorialmente, pelos sentidos. Na verdade, o ser humano ele é determinado pela natureza. E ele é determinado de tal ponto que Spinoza coloca que não existe livre-arbítrio. Na verdade, ele é determinado por sua relação, vamos dizer assim, por sua relação material com a natureza, em termos marxistas. Por sua relação material com a natureza. E aí, isso é importante para perceber a relação de produção também entre o ser humano e a natureza. E perceber também uma característica, vamos dizer assim, psicológica da filosofia de Spinoza, que pode ser usada também no marxismo, como na teoria crítica ou na psicanálise. A terceira tese é que a liberdade não pode ser explicada pelo livre-arbítrio, ou como uma faculdade negativa que permite que alguém faça ou não faça algo. Ou seja, pensa na liberdade do... Pensa naquele caso, por exemplo, do monarca, onde existe o livre-arbítrio de falar coisas e não falar, e que existe todo um pseudo-debate entre ter liberdade de falar e não ter liberdade, e essa liberdade ser restringida pela plataforma, ser restringida pela sociedade. Para Spinoza, na verdade, não há liberdade, não há livre-arbítrio. Pois, é, como falei do paralelismo, a mente não afeta o corpo, então tudo acontece em sincronia. De tal forma que isso é uma reflexão direta no texto, assim, é exegética. Mas, obviamente, para Spinoza, a liberdade é muito condicionada pelo como somos afetados, seja psicologicamente ou seja ideologicamente, em termos marxistas, do que realmente pelo nosso próprio desejo. O ser humano não é um ser humano sozinho. Ele é afetado primeiro pela natureza e por Deus como natureza. Ele é afetado pelos seus afetos, ou seja, ele muda dependendo dos afetos que surgem dessa relação entre o ser humano e a natureza. E também ele é afetado no que Etienne Balibar vai chamar do transindividual, que na verdade ele vai trazer esse conceito de antes, mas Etienne Balibar, que foi um pensador da escola da Althusser, ele vai trazer a intersecção de Spinoza e Marx também por essa relação do transindividual. Ou seja, existe essa relação do ser humano e da natureza, do ser humano consigo mesmo e do ser humano com outros seres humanos. De tal forma que o que a gente chama de liberdade passaria por essas três camadas. O que, como somos afetados pela natureza, como deixamos os afetos nos moldarem e como deixamos a relação entre humanos ser afetada. E isso se relaciona diretamente com os conceitos de produção, né? Os conceitos de, enfim, um conceito mais topológico do ser humano, como a gente tem em Freud, e um conceito ideológico da relação do ser humano com o seu local de trabalho e da relação do ser humano com outro ser humano. Então é isso, assim, existem vários pontos possíveis, mesmo que quando você vai na fonte, elas não estão lá diretamente, mas elas são facilmente perceptíveis. E, enfim, Spinoza é um autor muito rico que precisa ser muito mais estudado também, para além do pós-estruturalismo, de outras maneiras também. É isso. Obrigado por ter assistido e até a próxima.